É verdade que foi um jogo muito maluco, com méritos, defeitos do Internacional e que poderia tudo ter sido muito pior. Mas a gente precisa se ater ao principal fato desta noite aqui no estádio Beira-Rio. O Inter desperdiçou pontos contra aquele que é o pior time do Grupo F da Libertadores da América. Em um primeiro tempo absolutamente apagado, desconcentrado e instável da equipe do técnico Roger Machado. No segundo tempo, ficou o mérito da luta e das soluções encontradas. Um ponto, o empate no Beira-Rio que coloca o Inter a 4 partidas consecutivas sem vitória e que a gente traz os detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Empate 3-3 do Inter contra a equipe do Nacional do Uruguai aqui no estádio Beira-Rio. Não é um bom resultado porque não foi uma noite feliz do Internacional no Beira-Rio. Aliás, a noite ela poderia ter sido bem pior, pelo que o Inter apresentou no primeiro tempo. Um time que apagou, desligou o disjuntor completamente e fez com que o Nacional, lanterna do Grupo F, pior equipe do Grupo F, abrisse 3-0 do Beira-Rio. Algo que é quase inadmissível. A atuação do Inter nos primeiros minutos, no primeiro tempo, ela beirou ao inadmissível. A escalação do Roger sem surpresas, ele de fato apostou na entrada do Gabriel Carvalho no time titular, o Vitor Gabriel no sistema defensivo, não surtiu efeito, o Gabriel Carvalho não fez um primeiro tempo, mas além do Gabriel Carvalho, muitos jogadores estiveram muito abaixo do ponto de vista de desempenho na primeira etapa. O Bernabei, irreconhecível no primeiro tempo. Bruno Henrique, mal de novo, como jogou mal o Bruno Henrique mais uma vez, ele que vem em uma sequência de partidas em que não tem um bom desempenho. O Gabriel Carvalho foi um jogador que de fato ficou muito devendo. E o Inter tomou, desde os primeiros minutos, um calor do Nacional, onde o placar de 3-0 esteve longe de ser injusto, porque poderia ter sido mais. Antes de marcar o primeiro gol, era o Nacional quem chegava à frente e obrigava o Antony a fazer uma defesaça. Em um chute do Jeremias Recobo, o Antony faz uma defesa embaixo pelo lado direito que impede que já seria o primeiro gol do Nacional. É verdade que o Inter construiu uma oportunidade no começo do jogo, com um passe do Bryan Aguirre que cai no pé do Ener Valencia. E de novo a gente vai ter que falar aqui como estão devendo os centroavantes do Internacional. Como está devendo o Ener Valencia, que recebe uma bola nas costas da zaga absolutamente livre para entrar na área e finalizar e mandar pro gol, erra domínio, se perde com a bola, finaliza para cima, fez tudo errado o Ener Valencia. E teve um primeiro tempo de fato muito ruim, onde as oportunidades caíram no pé dele e a mesma coisa que não cair. E o Inter levou os gols. Primeiro, em uma falha do sistema defensivo, após uma bola aérea, vem bate-rebate e o Nacional faz o gol, faz 1-0. Depois, em um lance absolutamente atípico, uma falha do Bernabei, em que o Nacional consegue fazer o segundo gol em menos de 10 minutos. O Nacional já vencia por 2-0 e a gente viu um Inter instável, desconcentrado, nervoso em campo, absolutamente abalado pelo resultado que se construía até ali. E foi pior, porque o Nacional chegou ao terceiro gol. E aí na falha individual do Antony, que não vê que o Ener Valencia ia deixar a bola passar, deixa ela escapar nos pés do Coates, que faz o 3-0. Com 30 minutos do primeiro tempo a gente já tinha um placar de 3-0 para o Nacional, absolutamente trágico, absolutamente ruim, deixando o Inter nervoso, deixando o Inter mal no jogo. O Inter começa a amassar o Nacional e aí a gente teve a outra grande realidade do jogo de hoje. Como é fraco esse time do Nacional. É um time frágil, frágil, frágil defensivamente. Quando o Inter apertou um pouco, começou a encostar pelos lados do campo, o Wesley, àquela altura era o melhor jogador do Internacional na partida, junto com o Fernando, que foi o melhor jogador do Inter no jogo. O Inter começou a ter volume, teve o lance do gol do Wesley anulado, teve o lance do pênalti em cima do Valencia anulado por impedimento, teve um outro pênalti marcado em cima do Wesley e que também não foi marcado em função de um impedimento, e aí veio o lance do gol. Uma jogada para o Wesley, onde ele aí sim é derrubado na área,
Este pênalti não estava impedido, o Alan Patrick bate para fazer o placar de 3-1, primeiro gol do Inter na partida para descontar um pouco. E aí no segundo tempo, o Roger liga o modo ataque total, ele monta um 3-4-3, desce o Fernando para volante, adianta os alas, Aguirre e Bernabei, tira o Gabriel Carvalho que estava muito mal no jogo, coloca o Borré, Valência e Wesley, com Bruno Henrique e Alan Patrick no campo. E o Inter começa a melhorar a partir disso, a ter mais volume ofensivo, a mexida tática do Roger, ela dá resultado, mas algumas individualidades ainda muito abaixo, como jogou mal o Bruno Henrique, gente, errando absolutamente tudo. E aí o Roger faz a segunda correção no jogo, que aí sim coloca o Inter de fato como grande protagonista e amassando o adversário. Ele tira o Bruno Henrique e coloca Oscar Romero. E ele tira o Aguirre como ala direita e coloca o Vitinho indo para dentro dos caras. E o Inter começa a construir. E aí vem o Oscar Romero, que muda completamente o jogo. O Oscar Romero marcou como um volante e virou um quarterback, porque a bola ia nele e ele distribuía através de lançamentos para todos os lados, criando as oportunidades para o Internacional. Fez um baita jogo o Oscar Romero. Diga-se de passagem, o Oscar Romero fez um jogo melhor do que o próprio Alan Patrick, que esteve apagado durante a partida, marcado e que não conseguiu sair dessa marcação. O Oscar Romero conseguiu, buscou essa bola e com um lançamento maravilhoso, ele colocou o Bernabei, que apareceu para o jogo no segundo tempo, na cara do gol. O Bernabei que teve uma evolução importante na segunda etapa, entra livre, domina com categoria e faz o 3-2 naquele momento, incendiando o Beira-Rio. E ali a gente já sabia que o Nacional ia entregar, porque o Nacional estava absolutamente inseguro defensivamente. E vem, através da pressão, principalmente com o Oscar Romero, lançando, o Roger tira Wesley e Bernabei depois cansados, coloca Ramon e também o Natan na vaga do Wesley, e aí ele devolve o Vitinho para a ponta esquerda, mas um Inter absolutamente pressionando. E vem o gol de empate, uma cobrança de escanteio, onde o Fernando, melhor jogador em campo, de cabeça, empata o jogo e faz o 3-3. O Fernando, melhor jogador em campo, não só pelo gol, tá? Pelo que ele armou no meio campo, pelo que ele marcou. Ele como volante foi monstruoso, como zagueiro foi monstruoso e como centroavante fez o que os centroavantes do Inter, que ganham 3 milhões e meio de reais por mês, não conseguem fazer. Nem Borré, nem Ener Valencia. A bola caiu na cabeça do Fernando e ele marcou o gol de empate. Até porque a bola do jogo caiu. 2 no Ener Valencia e 2 no Borré. Uma aos 13 e uma aos 14. Aos 13 o Valencia rembola, aos 14 o Borré rembola. Depois o Borré teve uma chance livre em um cruzamento do Bernabei e cabeceia torto, para fora. A ineficiência dos centroavantes do Internacional impediu que o Inter ganhasse desse fraco Nacional hoje aqui no Beira-Rio. A luta, a solução tática encontrada, a persistência para buscar o empate, é claro que é mérito do Inter, mas o resultado ele é muito ruim. O Inter tem 5 pontos na Libertadores da América, o Inter está a 4 jogos sem vencer, e o Inter apresentou problemas graves nesse jogo contra o Nacional e que precisam ser corrigidos. Não é uma noite feliz no Beira-Rio. É claro que o empate lhe dá um tom de suspiro, mas não é uma noite feliz do Internacional no Beira-Rio. Um empate um pouco constrangedor contra o Nacional dentro do Beira-Rio. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!